3: não julgueis para que não sejais julgados. Irmãos, e vez ou outra pessoas aparecem distorcendo versículos bíblicos. Falsos pregadores, falsos profetas aparecem com um versículo isolado e baseiam suas pregações naqueles trechinhos da Bíblia isolados. Filipenses capítulo 4, verso 13 está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Então, irmãos, pessoas pegam pedacinhos, versículos isolados e pregam heresias. Isolam um versículo e pregam de acordo com os seus próprios entendimentos, deixando assim, irmãos, de colocar o texto dentro de seu contexto. Isso é muito perigoso. Mas, dentre vários textos, irmãos, que estão sendo distorcidos, vários textos da palavra de Deus que estão sendo distorcidos, um deles é esse que eu acabei de ler: não julgueis para que não sejais julgados. Geralmente, quando você passa a pregar contra as heresias do mundo gospel, geralmente quando você passa a pregar contra as heresias pregadas pelas seitas, falsas religiões, falsos profetas da atualidade, logo as pessoas tiram, como se tirasse uma carta da manga, Mateus capítulo 7, verso 1, olha, você não deve julgar. A Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados. Mas, irmãos, eu faço uma pergunta: será que é isso que a palavra de Deus está nos dizendo? Será que Jesus Cristo, irmãos, não quer que você denuncie as heresias que está sendo pregada pelos falsos profetas? Será que é isso que o texto está dizendo, irmãos? Não, irmãos, não é isso que o texto está dizendo. Irmão Auricélio, como é que eu faço? Simples: coloque o texto dentro de seu contexto. Vamos ler do verso 1 ao 5. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Verso 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Irmãos, quando você olha, não julgueis para que não sejais julgados, dentro do contexto, o que Jesus está condenando aqui, irmãos, não é a gente pregar contra as heresias. O que Jesus está condenando aqui, irmãos, é o julgar hipocritamente. A condenação no texto que nós estamos vendo é você apontar o erro do teu irmão enquanto você pratica as mesmas coisas, ou até coisas piores que a que ele pratica. É isso que Jesus está condenando, irmãos. É o julgar hipocritamente, olhar para o erro do outro enquanto eu faço coisas piores do que ele. É disso que o texto está falando. O texto colocado dentro do contexto nos remete a isso. É olhar para nossas próprias vidas antes de querer apontar o erro do irmão. Nesse mesmo texto, nesse mesmo capítulo, no verso de número 15, está escrito: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Irmãos, o mesmo Jesus que disse para não julgar, dentro do contexto hipocritamente, ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas. E eu pergunto: como é que eu posso não julgar se o mesmo Jesus disse que eu devo ter cautela, devo ter cuidado com os falsos profetas? Irmãos, para que eu venha me acautelar de um falso profeta, eu preciso julgar o que está sendo pregado por ele. Eu preciso analisar o que está sendo pregado à luz da palavra de Deus. Jesus está dizendo: julguem. Julguem os falsos profetas. Coloquem a pregação deles de frente com a palavra de Deus e comparem. Irmãos, tudo que nós ouvimos deve passar pelo crivo da palavra. A palavra ela deve servir aqui como uma peneira para nós ouvirmos e analisarmos à luz da palavra de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 14, em meio à bagunça que estava havendo ali dentro da congregação, Paulo diz, 1 Coríntios 14, 29, e falem 2 ou 3 profetas e os demais julguem.
Quando um profeta profetizar, irmão, julgue aquilo que ele falou à luz da palavra de Deus. E em 1 João, capítulo 4, verso 1, diz: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então você que chega na barra de comentários de muitos vídeos de homens de Deus que estão pregando a verdade e combatendo as heresias, você chega lá escrevendo: não julgueis, deixe que Deus julgue. Isso é um engodo, isso é um embaraço, isso é um texto tirado fora do contexto, e você está sendo levado por falsas doutrinas e está indo contra aqueles que estão pregando a verdade, dizendo que eles não devem julgar, enquanto a Bíblia diz: julgue. Julgue o que está sendo pregado. Ouça o que está sendo pregado e compare com a palavra de Deus. Julgue sim o falso profeta, julgue sim a heresia, julgue sim os falsos ensinamentos que estão sendo pregados nas igrejas do Brasil e do mundo. Julguem o que está sendo pregado. Irmão, se você não, primeiro, recebe aquilo, e antes de colocar no teu coração, compara, analisa: isso aqui é de Deus, vou comparar aqui com a palavra de Deus. Se for de Deus, guarda no teu coração. Se não for de Deus, jogue fora e combata contra aquela heresia, pregue contra aquela heresia. Irmãos, isso é o julgar corretamente. Pregar contra os falsos ensinamentos, isso é julgar corretamente, isso é julgar, é de acordo com a palavra de Deus. Julguem. Mas não julgar o irmão hipocritamente. É isso que Jesus está condenando. Eu convido a igreja a ficar de pé. Vamos louvar o nome do Senhor, em nome de Jesus.